Oi, gente. Estou aproveitando aqui, né, para gravar esses vídeos, porque se eu deixar para depois, eu deixo para depois e eles não saem. Eu prometi a vocês que iriam fazer um estudo de caso gravado, então vai ser esse estudo de caso. Eu peguei ele de um livro, alguém me enviou um livro, né? Cícera, nossa querida Cícera, enviou um livro, então, muito obrigada, Cícera. E esse livro ele traz alguns casos clínicos para ali teorizar, para dizer como é que seria o tratamento. E ali ele traz os tratamentos baseados em evidências. Então, para depressão, o que é mais recomendado? Ativação comportamental, TCC. Mas como a gente está aqui no curso de DBT, eu vou pegar esses casos e dizer, ó, como é que seria na DBT? Certo, não é mais indicado, mas a gente pode fazer aqui como se fosse, né? Para vocês entenderem como é que funciona. Pode teorizar, ó, essa paciente tem isso, mas também tem essas outras coisas. E a gente pode dizer que ela também tem pensamento suicida, é isso, aquilo, outro. E nesses casos, como é que aconteceria o tratamento? Eu vou compartilhar com vocês a tela, porque como vocês já devem ter percebido, eu não gosto de fazer slide, então agradeço por estar fazendo slide. Então, bora aqui ver rapidinho. Então, esse primeiro capítulo, né, que eu trouxe, foi o transtorno depressivo maior. E o caso clínico, ele traz. Rita é uma mulher de 41 anos, casada há 12 anos, sem filhos. É caçula de uma família de 3 filhos e morou com a mãe até sair de casa para casar-se. Seu pai abandonou a família quando ela tinha 3 anos. Ó, informação importante aqui. Abandonou a família. Como será que isso afeta ela? Foi morar em outra cidade, onde constituiu outra família. Desde então, ela não tem contato com o pai. Então, o pai abandonou, mora em outro lugar, tem uma outra família, ela não tem contato com esse pai desde os 3 anos. A mãe de Rita, por ter que sustentar e educar seus 3 filhos sozinha, sempre trabalhou muito e foi muito rígida na educação e nos costumes da família. Frequentava a igreja evangélica e levava sempre os filhos consigo. A paciente refere que na adolescência, suas amigas saíam para vários lugares e ela não ia, pois sua mãe não permitia. Então, olha aqui, nós temos um pai ausente e uma mãe muito rígida. Rita teve seu primeiro namorado aos 21 anos, com quem ficou por um período de 2 anos. O relacionamento acabou quando ela soube que estava sendo trocada por uma pessoa que tinha sido sua colega de escola. Então, nós tínhamos um pai ausente, uma mãe rígida e um namorado que a trocou, o outro, uma colega de escola. Ficou 4 anos sem querer se relacionar com ninguém, visto que a decepção do primeiro relacionamento foi muito grande. Aos 27 anos, conheceu Daniel, seu marido, com quem se casou aos 29 anos. Após algumas tentativas frustradas de engravidar, depois de 5 anos de casada, realizou fertilização in vitro, que resultou em aborto. Depois dessa experiência, Rita não tentou mais nenhum procedimento para engravidar, já que não conseguia de forma natural. A perda do feto foi, para Rita, uma experiência muito triste e decepcionante. Em seguida, ela consultou um médico clínico que lhe prescreveu fluoxetina e anticoncepcional devido à tensão pré-menstrual que lhe causava muitas dores. Depois de 3 meses, suspendeu o uso do psicotrópico sem orientação médica. Refere não fazer uso de bebida alcoólica ou substâncias psicoativas. Informações importantes até agora, né? Nós temos aqui a tentativa frustrada de engravidar. Então, quando ela consegue fazer uma fertilização in vitro, ela tem um aborto. Ela acaba indo ao médico, porque ele passa para ela fluoxetina, devido aos sintomas de tristeza, e anticoncepcional, devido à tensão pré-menstrual, que lhe causava muitas dores. E ela acaba, depois de 3 meses, suspende o uso, sem ser orientada pelo médico. O paciente procurou acompanhamento médico, psicoterápico, por se sentir triste e muito cansado, sem conseguir realizar as atividades cotidianas, pois não tem vontade nem interesse em nada, permanecendo muito tempo isolado em seu quarto. Refere-se que nem sempre teve boa saúde, que não entende por que está se sentindo tão triste e sem motivação para nada. Refere que o processo terapêutico é sua última esperança para melhorar. Manifesta em alguns momentos dificuldade de lembrar de alguns fatos que lhe são questionados. Nesse sentido, demonstra capacidade diminuída para pensar e, por vezes, apresenta-se confusa. Nesse daqui, a gente já começa a perceber a questão dos sintomas que ela relata, que está ali condizente com os sintomas da depressão. Então, tristeza, cansaço, ela não está realizando as atividades cotidianas, então está tendo um impacto aqui funcional, né, um prejuízo funcional e não apenas um sofrimento. Ela não tem interesse em nada, ela está isolada, ela não entende porque está se sentindo tão triste, sem motivação. Então, talvez interfira aqui um pouco no tratamento isso, em uma psicoeducação ajude ela, né, para ela entender o que é que isso está acontecendo com ela.
ela tem dificuldade de lembrar de alguns fatos, ela está confusa, então ela tem ali dificuldade de manter a atenção naquele momento. Há 3 anos, iniciou um trabalho como babá, cuidando de uma recém-nascida por quase 2 anos, cujos pais costumavam transferir para ela toda a responsabilidade dos cuidados da filha. Contudo, devido ao envolvimento intenso de Rita com a criança, os patrões admitiram. Há cerca de um ano, afastou-se do trabalho, vem sentindo grande tristeza. Desde então, não teve mais contato com a criança de quem cuidara, referindo um sentimento semelhante à perda de um ente querido. Ela teve aqui uma gravidez, um aborto que deixou ela muito triste. Ela começa a ser babada de uma criança, que ela começa a ter, ser muito envolvida, depois ela perde o contato. Então ela tá ali num momento de luto, né? A gente pode pensar que não apenas de uma tristeza, mas também de um luto que essa paciente está vivenciando. Rita demonstra intenso amor pela criança, como um afeto de uma mãe, mas refere que nunca excedeu seus limites como funcionária, justificando seus cuidados excessivos da criança em virtude de os pais trabalharem fora e pouco ficarem com a filha. Ao ser questionada em relação aos pensamentos atuais, Rita menciona: Eu não tenho valor, eu nem preciso estar ali. Nunca fiz mal a ninguém, mas depois que saí do trabalho, passei a desacreditar nas pessoas e sinto raiva delas. Sou inútil, eu não sirvo para nada. Eu não consigo ter filho. Rita apresenta também pensamentos suicidas com planejamento. Relata que se ela não existisse, seria melhor para todos ao seu redor e que perdeu 10 quilos desde que foi demitida. Em relação aos pensamentos e planejamento suicida, diz que chegou a procurar algumas vezes no Google informações sobre morte por enforcamento. Queria saber se é dolorido e se o ato demora. E é que ele diz que vai adiantar, né? Esse caso será discutido a partir da perspectiva da TCC. É aqui, nesse penúltimo parágrafo, a gente pode ver outros sintomas da depressão, pensamentos suicidas, a questão de perda de peso, que também é um sintoma, e aqui a gente pode dizer, ó, ela tem ideação suicida e ela também tem esses pensamentos, essa tristeza. Então, ideação suicida e tristeza. O que é que a gente faz? A gente tem que trabalhar ambos. Ela não tem apenas depressão, apenas o luto, ela também tem esse planejamento suicida. E uma das primeiras coisas que se deve fazer ao atender pacientes nesse caso é ver a questão da motivação. Então, ó, não entende por que está se sentindo tão triste e não tem motivação para nada. E ela já terminou, suspendeu o uso da psicotrópico do remédio que o médico passou sem orientação. Então, o que garante que ela vai continuar nessa terapia? E aqui começa a primeira fase do tratamento da DBT, que vai ser o pré-tratamento, onde nesse primeiro estágio é visto se ela tem compromisso, se ela vai se comprometer a estar em terapia. A estar ali em terapia para realmente quais são os sonhos, quais são os objetivos. Porque bora relembrar, o objetivo da DBT, no caso, desculpe, vai ser uma vida que vale a pena ser vivida. Então, que vida que vale a pena ser vivida seria para essa paciente? Bora relembrar que os valores, os sonhos anteriores, caso ela não se lembre nesse momento. E a partir disso, a gente começa aqui a construir esse caso. Eu vou pegar aqui um Word para compartilhar com vocês, que talvez aí fique bem melhor para vocês já entenderem. Então, bora lá. Bora começar aqui. Caso de Rita. Primeiro que a gente faz é o pré-tratamento. Então, Rita, quais são os seus sonhos, seus valores? O que é importante para você? Ah, não lembro, não tenho, só tenho tristeza e tal. Certo, bora relembrar o passado. Porque aqui a gente começa a tentar construir nela a motivação, que esse que é o foco aqui do pré-tratamento, que vai ser o colaboração, a ser uma colaboração, firmar um comprometimento para estar em terapia. Então, o que é importante para você? O que é para você uma vida que vale a pena ser vivida? Porque só a partir disso a gente consegue fazer a terapia. E aqui nesse pré-tratamento, a gente também coloca um plano de segurança. Acredito que já compartilhei com vocês, se não, vou dar uma olhada, eu vou colocar. O plano de segurança aqui a gente começa a ver quais são, vamos dizer, os gatilhos, o que é que desencadeia esses pensamentos, em que momentos exatamente. O que é que pode servir para ela como motivação para continuar vivendo? O que é que pode servir para ela
de atividades que ela pode fazer para se distrair desse pensamento. Então, entra aqui habilidades de tolerância ao mal-estar. Nesse momento onde vem esses pensamentos suicidas, a gente pensa neles como uma onda. Então, vem uma onda, a gente está se afogando ali, então é para sobreviver a esse mal-estar. É para sair dessa onda. A gente não vai conseguir sair da praia quando tá ali, resolver o problema. Mas você, depois que passar essa onda, esse sufoco, o mar fica calmo. Então, a gente só tem que esperar essa onda passar. E aí que entra, o que é que você pode fazer enquanto ela não passa? Como é que você pode se distrair? Ah, não consegui. Para quem você pode ligar? Em outro caso, você pode ligar para o seu psicólogo. Seu psicólogo também é uma habilidade que você pode utilizar. E a partir disso, você define também quais são os alvos comportamentais. Quais vão ser os objetivos da terapia? A terapia tem aqui na DBT alguns estágios, né? Estágio 1 tem a ver com comportamentos que ameaçam a vida. Então, ó, Kita tem aqui ideação suicida. Então, bora pensar. Em que momentos exatamente surge essa ideação suicida? Tem algum momento específico? E aqui começa a ter também a questão do diário da terapia. Então, bora rever aqui esse diário, em que momento surgiu essa ideação. Se ela tem algum comportamento autolesivo, algum comportamento ali que coloca a vida dela em risco. Então, começa aqui a avaliar. E nesse comportamento que ameaçam a vida, é feito uma análise em cadeia. Então, comportamentos que ameaçam a vida, análise em cadeia e solução de problema. Porque se ela tem um problema, a gente tem que solucionar ele. E aqui entra as técnicas da DBT, da TCC, da terapia comportamental. Então, aqui nós temos as habilidades, que lhe faltam habilidades, então entra as habilidades. Nós temos também a questão de resolver problemas, de mudar ali a estrutura do ambiente, de ver quais são os estímulos, vamos dizer, automáticos que funcionam, para a gente reestruturar esses estímulos, modificar essa relação com o ambiente, para que ela consiga interagir eles de uma forma diferente. Seja por habituação, por tolerância, por modelação. Então, vai ver ali cada caso e vai colocando a estratégia adequada. Comportamentos que interferem na terapia. Então, temos que pensar aqui na questão dela parar a terapia. Será que ela vai parar? Será que ela tem o comprometimento para ficar na terapia? Porque ela já parou a terapia. Ela cortou o contato com os chefes, com o bebezinho, com medo do bebê. Não tem aí, mas tem mais na frente do caso. Com medo daquele bebê, não reconhecer ela. Então, ela tem muito isso de parar. Será que ela vai parar na terapia? É preciso estar ali atento e quando acontecer alguma coisa, abordar diretamente, para relembrar essa questão de compromisso dela. O próximo vai ser comportamentos do terapeuta também. Então, esses comportamentos que interferem na terapia, que eu coloco aqui, é tanto do paciente quanto do terapeuta. Tem algum comportamento do terapeuta? Alguma forma com que esse paciente faz ele sentir que está ali interferindo? Cada caso é um caso. Talvez a questão aqui é do aborto. Pode ser um gatilho, né? Algo desconfortável para alguns pacientes. Então é preciso abordar isso, ver como é que tá. Se for o caso, encaminhar para outro psicólogo. Então, cada caso, eu preciso ver como é que eu me sinto em relação a esse paciente, para poder entregar uma terapia realmente digna para essa pessoa. O outro comportamento aqui no estágio 1 vai ser comportamentos que colocam a qualidade de vida. Vamos dizer assim. Não lembro qual é o termo exatamente, mas a gente não precisa do termo, né, gente? A gente precisa saber o que acontece. Então, comportamentos que interferem na qualidade de vida. Quais comportamentos dela interferem na análise na qualidade de vida? E aqui eu diria, a gente pode pensar que alguns comportamentos dela, da depressão, entrariam nesse caso aqui. A depressão ela poderia sim ser tratada no estágio 2 da DBT, mas a gente também poderia dar essa mescla. Vamos dizer, já consegui aqui a ameaça à vida. Então, talvez fosse o caso de já pular o estágio 2. Então, fazer essa integração do estágio 1 para o estágio 2. Você tem que entender que, na teoria, é tudo muito divididinho, tudo nas suas caixinhas. Na prática, não funciona assim. A gente tem uma confluência, uma inter-relação muito grande de uma coisa com outra. A gente precisa, tipo assim, só ter uma base e aí que a gente constrói um alicerce pronto, a gente pode construir o que quiser, não é? A casa que quiser. E aqui nos comportamentos que ameaçam a qualidade de vida, vou até pegar aqui para me relembrar, então, um momento. Nós temos a questão, poderemos colocar o cansaço.
é um comportamento que ameaça a qualidade de vida. Ela está muito cansada. Então, talvez entrasse aqui uma questão de ver a questão da rotina de sono, como é que tá. Ver a ativação comportamental. Vou colocando aqui as coisas, gente, só para vocês poderem ir acompanhando e relembrando. Ativação comportamental. Para ver essa questão da tristeza, que a gente tem que lembrar. Qual é o tratamento padrão ouro, que é mais recomendado, que tem um benefício, vamos dizer assim, mais acontece melhor para pacientes com depressão. Ativação comportamental. Então, entra aqui de ativar esse paciente para atividades tanto de prazer quanto de alegria, de domínio. Então, a ativação comportamental ela vai ajudar muito, principalmente porque ela está isolada. Rita, caso vocês não se lembrem, ela permanece muito tempo isolada no seu quarto e ela não tem vontade e nem interesse para nada. Então a gente não vai esperar ela ter vontade e vai ter interesse. Vai planejar o que ela vai fazer, vai ver o que é que está impedindo dela fazer, fazer uma análise em cadeia, fazer uma análise em solução para solucionar os problemas e fazer com que ela participe das coisas. E aí a motivação dela vai começar a aparecer. Ela vai começar a ter motivação. E aqui a gente coloca as habilidades comportamentais. É algo a ser trabalhado no ITA. Então, nós temos a tolerância ao mal-estar, que entra aqui a questão desse planejamento suicida, dessa ideação suicida, dela tolerar aquele desconforto. Nós temos a regulação comportamental, para quando ela tiver um problema, tiver algum desconforto em alguma relação, ela saber se regular, para ter também efetividade interpessoal. Então, não é para a terapia, não é para o contato com as pessoas, é resolver os problemas, alcançar seus objetivos de uma forma que tragam realmente satisfação, respeito, empoderamento, o que for importante para ela, é ser efetivo, é ser hábil. E talvez entrasse aqui uma questão de mindset também, né? No sentido de que, eu vejo muito mindset ligado à tolerância ao mal-estar. Para mim tolerar o mal-estar, eu preciso estar em mindset. Eu preciso estar presente e não pensando aqui no que é que o meu cérebro lindo está teorizando do futuro que vai me causar mal, que está me causando mal. E no presente, a gente está bem, gente. Raramente a gente está mal. O estágio 2. Como é que seria o estágio 2? Vamos dizer aqui que essa paciente não tem, ou então tinha outra coisa, a gente tratou no estágio 1, outras coisas que ameaçam a qualidade de vida, e é que a gente chega no estágio 2. Nesse estágio 2 é que seria realmente tratado, por assim dizer, a depressão. E aqui no estágio 2 que começa a ter uma união com a TCC. Porque a DBT, ela não diz, você só vai usar DBT. Não. Você vai usar DBT e você vai usar outras coisas que também são importantes, se for necessário. Se for baseado em evidência, eu aceito. Pode vir. Eu estou aqui aberta para o que for, porque eu quero o melhor para o meu paciente. E se o melhor para o meu paciente for TCC, ele vai ter TCC. Se for ativação comportamental, ele vai ter ativação comportamental. Que até a gente poderia dizer, né, que esse paciente ele tem muita pensamentos, né? Então, talvez aqui entraria muito uma questão da TCC de reestruturar esses pensamentos disfuncionais, para fazer com que ela dê um novo sentido a eles, reestruture, veja o que não é adequado, o que que é adequado, o que é que ela pode fazer diferente. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse capítulo. Trouxe aqui que eu achei interessante foi esse quadro, né, de como é que funciona o modelo cognitivo. Então tem aqui algumas coisas, alguns dados relevantes e tem aqui, qual é a crença central? Eu não tenho valor, eu sou inútil, eu não consigo ter filhos, eu não confio mais nas pessoas, eu perdi alguém, eu sou injustiçada. E aqui surgem as regras diante disso. Eu não devo pegar afeto, mas peguei. Não devo encontrar os familiares e a família, pois se eu encontrar, a criança não vai me reconhecer. Por isso, não devo sair de casa. E como é que ela lida com isso, né? Cuidado exagerado com os outros, com a criança. Bloqueia os contatos com a família no tempo emprego. Suspende medicação sem indicação médica. A ideação suicida, porque é uma forma de não entrar em contato com esses problemas. Então, a ideação suicida, ela muitas vezes, ela vai surgir como uma estratégia para lidar com os problemas. Então, eu não tenho as habilidades necessárias para lidar com esse problema. Então, a ideação suicida surge uma forma de resolver os problemas. E aqui entra que a terapia vai dar outras estratégias mais funcionais, mais adaptativas para lidar com os problemas, para então poder substituí-los.
É, gente. Esse é o nosso caso, nosso estudo de caso. E eu queria saber de vocês como é que foi. Se tem algum caso que vocês recomendam, fictício, para a gente poder estudar aqui. Esse só é o primeiro, né? Então, podem mandar sugestões para que a gente possa sempre aprender e fazer melhor. Que esse é o objetivo, né? Da DPT e de nós, enquanto psicólogos, fazer mais e melhor. Porque se não está sendo o suficiente, bora aprender. Bora fazer mais e melhor, porque esse é o nosso objetivo. Então, beijos e a gente fica na próxima.